Olha aí, pessoal, os problemas na China não param. É impressionante, cada dia é uma nova notícia, uma nova expectativa negativa, um resultado ruim. E agora, né, o pessoal faz uma previsão de que se a China quisesse de fato aqui estabilizar a economia, retomar o crescimento sustentável, que hoje nas atuais condições não vai acontecer de forma orgânica, de forma espontânea, o mercado não vai assumir isso aí, porque simplesmente é necessário um período de correção para que a economia volte a ser uma economia livre, né? Se é que algum dia foi na China, né? Teve algum tipo de liberdade econômica, né? Mas o padrão aqui teria que ser o governo intervindo de novo. E o tamanho da conta que o pessoal coloca para o governo Xi Jinping, o governo comunista da China, intervir na economia e tentar segurar a peteca, fazendo com que em 2 anos a economia volte aos trilhos, é isso aqui, ó. 1,4 trilhão de dólares, meu amigo. É só isso, né? Mixaria. Isso aqui é o quê? Mais do que a metade do PIB do Brasil inteiro que o governo teria que gastar, além do que já gasta, para enfrentar o atual problema, que é o pessoal parando de comprar. Ninguém quer consumir na China, todo mundo com medo do futuro. Pessoal sem renda, pessoal sem emprego, o governo maquia os dados, mas na hora do vamos ver, na hora da compra, do gasto, do consumo, fica evidente o problema, né? A ponto aqui do próprio Xi Jinping ter que pedir pinico às autoridades chinesas, principalmente das províncias, né, para que elas se esforcem para atingir as metas econômicas ali, né? Eu acho que não vai estar dando essas metas aí não. Vamos conversar sobre esse problema chinês de novo, que é assunto recorrente aqui no canal, mas é um problema realmente grande, né? Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? O que eu estou fazendo aqui é tentar segurar o meu chroma key para que ele não caia na minha cabeça. Mas vamos indo aqui, né? Falando em cair, tá aí a China com esse problema seríssimo econômico, né? E o pessoal faz essa previsão aqui, os analistas de bancos de investimentos, né, de que o governo chinês teria que gastar 10 trilhões de yuans, ou seja, 1,4 trilhão de dólares, né? Estamos falando aqui de uns 8 trilhões de reais, 8, 9 trilhões de reais. Realmente muita grana, meu amigo. É um percentual muito grande do PIB brasileiro aqui, né? E para você ter uma ideia, né, do tamanho desse pacotaço de incentivo à economia, né? Porque alguém pode dizer, não, isso aí é muito comparado com o Brasil, mas a economia chinesa é muito maior. Verdade, é muito maior, mas vamos ter um parâmetro de quanto que isso aqui representa, né? Pois bem, lá em 2008 teve a crise financeira, né? E a China lançou o seu programa Bazooka, né? Que era um programaço de incentivo fiscal para segurar a peteca ali, né? Gastos de bem-estar social e tudo mais, né? Enfim, o que o governo gastou? Quanto que o governo gastou? 2,5 vezes menos do que naquela época, do que esse patamar aqui, né? Ou seja, hoje o governo chinês teria que gastar 2,5 vezes mais do que lá em 2008, que já foi um valor exorbitante, um pacotaço com o nome de Bazooka, meu amigo, para segurar a peteca aqui e fazer a economia do país retomar o crescimento sustentável, né? Eu discordo dos analistas porque enquanto houver intervencionismo, comunismo na China, não vai ter crescimento sustentável, vai ter crescimento fajuto que vai cobrar a sua conta da economia mais cedo ou mais tarde e, bem, essa cobrança parece que já chegou, né? Então, e aqui é um problema sério, né? Que é um problema de tempo. O que acontece na China hoje? Já expliquei isso em outros vídeos aqui no canal, né? Você tem um problema de deflação, né? Olha que coisa engraçada, né? Os preços estão caindo e isso é um problema. Como assim, né? Pois isso não é bom, os preços caindo, todo mundo quer preços menores, né? Só que isso pode acontecer por 2 motivos diferentes. Um motivo é o aumento da produtividade.
Então as empresas estão com um maquinário melhor, com uma mão de obra mais qualificada, os investimentos de muitos anos estão dando frutos agora, ou tem uma tecnologia mais avançada que permite às empresas produzir mais gastando menos. Isso faz com que as empresas lá na ponta possam reduzir os preços. Então, o preço cai porque o custo caiu, a margem de lucro se mantém, mas o preço está mais atrativo. Então, o consumidor pode gastar mais, comprar mais, e isso aumenta o lucro final da empresa, né? A margem se mantém estável, mas o consumo aumentou. Então, né, lá no final, lá na ponta, depois das conferências, dos cálculos e tudo mais, o lucro das empresas cresceu. Essa é a deflação positiva que vem por meio da alta da produtividade. Na história humana, é por isso que nós temos aí, né? A gente usa roupas hoje em dia, temos móveis, temos sofás, tapetes, cortinas, né? Isso lá no passado, antes da Revolução Industrial, era artigo de luxo. Mas com a Revolução Industrial, a produção disso se tornou mais barata, logo os preços ficaram mais acessíveis para todo mundo, né? Então, essa é a forma sustentável de ter uma deflação, é uma deflação positiva, né? O que acontece na China é o segundo cenário, deflação por excesso de oferta ou redução na demanda, né? Carência de demanda. As pessoas não querem gastar ou não podem gastar dinheiro. Então, o que acontece nesse cenário? As empresas estão produzindo porque o governo está mandando, está forçando a indústria, principalmente, a ofertar mais itens para apresentar um resultado de PIB que é fajuto, só que as pessoas não querem comprar ou não podem comprar. Então, se tem uma escassez de demanda, um excesso de oferta, você tem uma queda nos preços, aí é a deflação danosa para a economia, né? Porque representa um desequilíbrio entre oferta e demanda. O que acontece, né? Os analistas preveem aqui que quanto mais essa deflação se enraizar, mais caro vai ser para reverter esse cenário com medidas de estímulo, né? Ou seja, né, quanto mais longa for a deflação, mais dinheiro vai ter que ser gasto pelo governo. E atualmente isso aí já está na casa de 1,4 trilhão. Imagina daqui a um ano quanto que isso vai representar, né? Então, há aqui, por exemplo, né, uma avaliação de que a poupança, a taxa de poupança já chegou a 31%, meu amigo. Ou seja, o pessoal está segurando dinheiro, está todo mundo com medo do que pode acontecer na economia chinesa. Ninguém confia plenamente no cenário aí econômico, né, para onde que as coisas vão caminhar, né? Então já são quase 2 anos de deflação nos preços ao produtor, né? Só que em agosto, né, no acumulado de 12 meses em agosto, 1,8% de queda de preços, meu amigo. Conta aí o quanto que temos aumento de preço no Brasil, por exemplo. Nos Estados Unidos, né, tá tudo no terreno positivo, até no Japão tá tendo inflação e na China tem deflação, cara. É uma coisa assim completamente bizarra, né? Um mercado consumidor com 1 bilhão de pessoas ali, né, dispostas a gastar e tudo mais, né? E ainda assim o governo consegue ter um cenário de deflação, cara. É uma economia completamente doente, uma situação perigosíssima, né? Então, estima-se que esse custo todo elevaria os gastos orçamentários aqui do governo de forma que o déficit saltaria de 11% dos atuais 11%, que já é muita coisa, meu amigo, do PIB para 14%, né? Então, eles calculam que isso aqui seria suficiente para elevar o crescimento para casa dos 5% do PIB, né? Crescimento do PIB de 5%, que é o quanto que o governo quer que isso aí aconteça, né? Então, isso aqui, estamos falando, né? O que seriam essas medidas de transferência direta de recursos, o governo dando dinheiro para o consumidor gastar isso aí. É esse o tipo de pacote que o pessoal está prevendo que tem que ser feito, né? Aí a pergunta que fica é, o governo tem esse dinheiro aqui? Se é um dinheiro que está vindo de endividamento público, será que isso aqui não é dinheiro impresso do nada? E, meu amigo, provavelmente tá? Ou seja, isso aqui apenas alimenta o problema, né? Empurra com a barriga o problema, porque essa montanha de dinheiro impresso do nada
vai cobrar o seu preço em algum momento, não muito no futuro, né? O Xi Jinping, obviamente, está muito preocupado com isso, porque nem se esforçando muito, ele consegue chegar aqui nos 5% de crescimento do PIB, que é a meta do partidão, né? Lembrando que eu já falei aqui num vídeo anterior sobre os números maquiados do governo chinês e como nada do que é apresentado em matéria de PIB reflete a realidade, porque temos outros números à disposição que colocam em xeque o que está sendo apresentado pelo governo, né? Mas nem assim o resultado consegue ser alcançado. E aí, então, o Xi Jinping deu uma declaração hoje mesmo, né, dia 12 de setembro, quinta-feira, dia que eu estou gravando este vídeo, falando com as autoridades locais ali, né, estava na cidade de Lanzhou, aqui no noroeste da China, né, falou o seguinte, que os governos têm que se esforçar para atingir as metas de desenvolvimento econômico e social, né, pedindo aqui que a questão do emprego fosse colocado aqui em matéria de destaque e tudo mais, né. Enfim, não há muito o que fazer, essa é a questão. A economia chinesa é uma economia doente há muito tempo. Ah, não parece, né? Quando o edifício cair de uma vez, todo mundo vai compreender o real cenário, né? A real catástrofe da economia chinesa. É uma economia doente que vem sendo manipulada há décadas pelo Partido Comunista, e isso foi levado ao extremo com o Xi Jinping, que só piorou o que já estava muito ruim, né? E aí fica a grande questão, o grande ponto. O quanto que essa economia vai conseguir se manter? Os economistas cruzam os dedos aí para que o governo dê esse pacotaço aqui de estímulo, que não vai resolver nada, só vai empurrar o problema da economia chinesa com a barriga. O problema da China é o comunismo. Enquanto tiver intervenção econômica nesse nível na China, as coisas não vão se resolver e a bomba só vai ficando cada vez maior. Quando isso explodir, meu amigo, salve-se quem puder. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.